Olá, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao canal English Once and For All. Eu sou Ederson, essa vai ser a nossa segunda aula. Nós vamos acrescentar aqui uma conjugação verbal, aquelas outras duas que nós vimos na aula intro, para a gente ir construindo aí o que eu estou chamando de a tabuada do inglês. Bora lá pro vídeo? Bom, vamos rapidamente recapitular o que a gente viu na aula intro. Lembrem-se que tem uma diferença quando a gente pensa passado em inglês e em português. E em inglês a gente tem que levar em consideração em que tempo que isso aconteceu. Se é num tempo acabado, eu vou para a segunda coluna. Se é num tempo não acabado, eu vou para o have ou has com a terceira. E essa primeira coluna? A gente conhece como infinitivo, né? A forma não conjugada. Mas a gente também vai usar para o presente simples, simple present, fatos e rotinas, e neste caso a aplicação é basicamente a mesma nas duas línguas. Lembrando que as expressões de tempo são o meu guia para eu escolher, para eu ir para a conjugação correta, certo? Tempo acabado, 3 times last month não existe mais, a segunda coluna, 3 times this month. Tempo não acabado, né? Unfinished time, então é aquele have ou has com terceira. E agora, para fatos e rotinas, que é o presente, nós teremos expressões que indicam rotina. Por enquanto não vamos falar de fatos. 3 times a month, every day, on Mondays. Tem outras expressões, claro, mas aqui só para a gente começar e para a gente fazer a nossa brincadeira aqui, o nosso exercício. A gente já viu na aula passada que aqui a gente tem um prompt não conjugado e esse tempo vai me ajudar a decidir para onde é que eu tenho que ir, para que coluna que eu tenho que ir. Aquele 3 times a week é uma rotina. A gente já viu aqui que a gente vai para a primeira coluna. Também já sabemos que esse passado em tempo não acabado, a gente vai para um they checked, segunda coluna, the system 3 times last week, e também já vimos. Quem não assistiu a aula intro, corre lá para assistir. They have checked the system 3 times this week. Muito bem. Vocês perceberam que eu tenho dito, olha, qual é a expressão? O que é que você faz com isso? Vamos pedir uma ajudinha aqui de uma outra língua para a gente entender melhor isso e sistematizar isso? De que língua? Do português? Não. Do francês? Também não. Vamos pedir uma ajudinha para o mineirês. Eita, terra boa! Olha só, vocês já ouviram um mineiro falar oncotô, proncovô? Então, a gente vai construir este pensamento aqui. Eu tenho que saber o que é que eu quero expressar oncotô para eu saber para onde é que eu vou. Então, se eu estou numa rotina, primeira coluna. Se eu estou num passado com tempo acabado, a segunda, e com tempo não acabado para a terceira coluna. Lembrando que no caso da terceira coluna, temos que ter o have ou has com a terceira. E essa tabuadazinha aqui, ela tem que ficar natural. Você pensa para dizer quanto que dá 2 mais 2, ou depende, tá chovendo dá 3,5, se tá sol vai dar 4,5? Não, você naturalmente responde a isso, você já sabe o que é o quê. Temos que colocar esse carimbo, a gente tem que fazer esse exercício. Muito mais do que aqueles nomes de present perfect, past simple, é assim que a gente vai pensar, esse é o carimbo que a gente vai dar. Bom, tentando aqui brincar de oncotô, proncovô, de novo, tô numa rotina, eu vou para a primeira coluna, tô num passado acabado, eu vou para a segunda coluna, estou num passado não acabado, eu vou para o have ou has com a terceira coluna. É simples assim, tem que fazer com essa naturalidade, tem que sistematizar isso. Aqui nós temos, no primeiro caso, um passado acabado, eu vou para a segunda coluna, rotina, primeira coluna, de novo passado não acabado, they have sent the files 3 times
this week. They sent the files 3 times last week. They send the files 3 times a week. They have sent the files 3 times this week. A gente pode repetir isso várias vezes, que isso nunca vai mudar. Vamos só dar uma olhadinha aqui, fazer uma outra comparação entre português e inglês. Veja que em português, para cada pessoa, veja ali, cada pronome, eu, tu, ele, nós, vós, eles ou elas, né, ele ou ela, a gente tem o verbo, a conjugação do verbo ali terminando de uma maneira diferente, certo? É assim nas línguas latinas. No inglês, a gente vai ter uma variação só. Veja ali, I, they, you, we, buy, he, she, it, eu ponho aquele S, então uma variação. They buy a new car every year, she buys a new car every year. Car ou car, como você preferir. Tem aqui uma exceção, né? Veja ali, 2 S, tá vendo? Z, O, X, 2 S, S, H, C, H. Se eu já tenho 2 S e eu só acrescentar mais um S, vou ter 3 consoantes seguidas, né? Então, para verbos terminando naquelas letras Z, O, X, S, 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 H, C, H, eu não vou poder colocar só o S, eu vou ter que colocar o ES, mas vocês vão se concentrar nisso depois. Importante lembrar que he, she, it, eu teria esse S ou o ES. Vamos ouvir aqui, bom, o verbo to spend é passar um tempo ou gastar dinheiro, mas aqui o contexto vai ser esse de passar tempo. To travel. Vamos ouvir aqui. She spends a month with us every year. Well, she travels around. Every year, né? She spends a month with us every year. Well, she travels around. Então temos aqui uma rotina, um she. Então, primeira coluna com o S. Esta pessoa está falando do Stephen Hawking. Vamos ouvir. First thing Stephen Hawking does every day, by the way, as hard as it is for him to read, is he checks that database for new papers every day. Então ele está dizendo que a primeira coisa que o Stephen Hawking faz todo dia, does every day, olha ali esse does não é o auxiliar, né? É o verbo, o ES, rotina, every day. Então a primeira coisa que ele faz todo dia, a propósito, por mais difícil que seja para ele ler, é checar, eles devem estar falando dessa base de dados, checar novas publicações, né? Provavelmente publicações científicas. E ali novamente um everyday. Vamos fazer o nosso onkoto mais uma vez. Agora com o he. Last week, 3 times last week. Segunda coluna, olha ali a segunda coluna, he bought, verbo irregular. 3 vezes esta semana. He has bought medication 3 times this week. Aqui não teremos o have e sim o has. E he buys medication 3 times a week. She. Ali temos uma expressão de rotina. Pronkovô, primeira coluna com o S. Passado não acabado, pronkovô, has com terceira. She has sent the documents 3 times this week. E acabado, vou para a segunda. She sent the documents 3 times last week. Tem que sistematizar isso. Onkoto, pronkovô, qual conjugação que eu faço? Tem que ajudar o professor. O professor, às vezes, não é uma pessoa paciente. Às vezes, ele é só uma pessoa medicada. E aí, o aluno não resolve esse onkoto, pronkovô. Coitado do professor, já fica verde. Não é isso, miserável! Não escuta! Bom, brincadeiras à parte, essa foi a segunda aula, então vimos aí 3 conjugações verbais. Não deixe de assistir aos outros vídeos para você ver as outras conjugações e também não deixe de curtir o canal e de compartilhar, ok? Até a próxima aula!